Graça e paz, queridos, é um privilégio poder estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, do dia 19 de abril. Hoje comemora-se o dia do índio, mas que venhamos a estabelecer na realidade o dia do Senhor nas nossas vidas. Mais um dia de quarentena, mais um dia que a nossa igreja fisicamente não pôde estar reunida, mas por esse aplicativo temos a graça aí de nos ver e de poder transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. Hoje a mensagem estará com o pastor Saulo. Eu espero que você possa estar com o coração aberto, disponível para poder receber daquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. E que como igreja venhamos a viver a sua comunhão mesmo à distância, mas ligados pelo sangue do Cordeiro, pelo esse amor que nos une, e que independente daquilo que nós estamos vivendo, da dificuldade, nós temos uma convicção de que Ele tem sido fiel e justo para conosco. Que Deus abençoe a nossa nação, que conduza os nossos líderes para que venhamos a sair dessa o mais breve possível e para que o Senhor complete a boa obra daquilo que Ele tem planejado para nós, né, no tempo aqui do Brasil, para viermos a entender tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. Que Deus te abençoe, nos abençoe, que nos dê um culto bendito em Sua presença e que aceite toda a nossa gratidão, o nosso louvor e que venhamos a devolver um pouquinho do muito que Ele tem nos dado. Deus te abençoe, um privilégio estar com vocês. Pai bendito, obrigada por esse dia, Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de termos a comunhão de domingo, apesar de não ser fisicamente presente, apesar de sentirmos falta do abraço dos nossos irmãos, que o Senhor deu ferramentas para que a gente pudesse continuar mantendo a comunhão entre os irmãos, Pai, isso é uma bênção, Pai, te agradeço por isso. Obrigada por essa oportunidade, Pai, que o Senhor venha hoje falar com a sua mensagem aos nossos corações e trazer consolo nesse momento de angústia, nesse momento de incertezas, Pai, porque sabemos que o Senhor jamais perdeu o controle de tudo que está acontecendo, Pai, somos gratos por isso. Abençoa, Pai, cada família, de acordo com as suas necessidades, supre as nossas necessidades, Pai, e é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Amém.
Abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, nós leremos os versos de 1 a 10. Atos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Esse texto fala sobre a cura de um aleijado. Em outras traduções diz a cura de um coxo. A minha tradução diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando com os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola perto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por essa manhã abençoada, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de lermos a Tua palavra, de refletirmos sobre ela, ó Deus, e que essa palavra, Senhor, seja alimento para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nessa manhã. Deus, que possamos fitar os nossos olhos, assim como aquele homem fitou os seus olhos nos apóstolos, que venhamos nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de incertezas, firmar os nossos olhos no Senhor, e que sejamos edificados e fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, que possamos experimentar um milagre em nossas vidas. Fica conosco, fala aos nossos corações, perdoa as nossas falhas. E ó Deus, que a nossa mente esteja agora firmada no Senhor. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, um texto que traz uma narrativa bem interessante, que fala sobre a cura de um homem aleijado desde o seu nascimento. Esse texto ele narra que os apóstolos Pedro e João, eles subiam ao templo na hora nona, que era às 3 horas da tarde, para ali realizar as suas orações, como era costume judaico. E chegando ali naquele lugar, na entrada do templo, na porta chamada Formosa, eles contemplaram um homem que era coxo. E aquilo chamou a atenção dos apóstolos. Aquilo chamou a atenção de Pedro e chamou a atenção de João. E eles se aproximaram daquele homem, aquele homem olhou para eles imaginando que fosse receber ali uma esmola, um auxílio financeiro. Mas alguma coisa aconteceu naquele momento. Alguma coisa diferente aconteceu. E os apóstolos olharam para ele e aquela atividade era atividade comum. Era muito comum que pessoas, né, se colocassem na porta dos templos para pedir esmolas. Né? Até porque era algo natural acontecer naquele contexto judaico, a prática de dar esmolas. Então era muito comum que pessoas se colocassem em pontos estratégicos para pedir dinheiro, para pedir auxílio financeiro. Pessoas que se encontravam numa situação como aquele homem, que era impedido de trabalhar pelo fato de ser um aleijado, um coxo desde seu nascimento. Mas algo aconteceu, algo diferente estava no ar. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João fitaram os olhos nele e sentiram que o Espírito Santo os direcionou daquela forma. Ele imaginou que iria receber alguma coisa, algum dinheiro, natural que isso aconteça. Mas eles disseram ao aleijado: olhe para nós. Ele olhou, falou: olha, nós não temos ouro e não temos prata.
Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o texto, conforme nós lemos, ele menciona que aquele homem se levantou e instantaneamente foi curado. Os seus artelhos, os seus pés voltaram ao normal e ele foi curado de maneira instantânea, para a honra e glória do Senhor. É um episódio muito interessante, irmãos, e eu quero nessa manhã compartilhar com vocês alguns princípios que eu consigo enxergar nesse texto e entendo que são fundamentais para o nosso crescimento e para a nossa edificação espiritual como igreja. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Pedro e João estavam juntos. Olha que coisa interessante. Pedro e João foram juntos ao templo para orar, às 3 horas da tarde, como era costume. A primeira coisa que eu quero mencionar com você nessa manhã é que a vida cristã, irmãos, é uma vida coletiva, é uma vida de comunhão. É muito importante que nós tenhamos sempre alguém para caminhar conosco. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. E quando nós olhamos para o histórico de Pedro e João, nós encontramos algumas coisas interessantes. Se você for lá em Lucas 5:10, você vai perceber que Pedro e João tinham uma afinidade em comum. Eles eram sócios no negócio de pesca. Está lá em Lucas 5, capítulo 5, versículo 10. Eles eram sócios naquele negócio de pesca. Se você olhar em Lucas 22:8, você vai perceber que eles também estavam juntos, Pedro e João, quando eles prepararam a última Páscoa do Senhor Jesus, onde Jesus instituiu a ceia. Eles foram adiante dos apóstolos juntos para ali trabalhar, para ali organizarem ali aquela última Páscoa onde Jesus instituiu a ceia. Se vocês perceberem, no primeiro dia da semana, o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, quando eles ouviram a notícia de Maria Madalena, eles foram juntos até o sepulcro. Eles correram juntos até o sepulcro para constatar a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus. Se você também olhar lá para Atos capítulo 8, versículo 14, vocês vão ver que Pedro e João também estavam juntos quando foram até os samaritanos, que aceitaram o Senhor Jesus para pregar as boas novas de salvação para eles. Percebam, irmãos, que Pedro e João tinham uma história em comum. Eles tinham afinidade, eles caminhavam juntos, um fortalecia o outro, um auxiliava o outro. E quando nós olhamos para a vida da igreja, nós entendemos perfeitamente que nós como igreja precisamos desenvolver comunhão. Precisamos caminhar com pessoas, precisamos andar juntos. Eclesiastes nos diz que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Nos diz que é melhor sermos 2 do que 1. Porque quando nós estivermos no frio, um vai aquecer o outro. Quando estiver em perigo, um vai proteger o outro. A vida do cristão deve ser uma vida comunitária. Deve ser uma vida de comunhão. Eu costumo dizer, irmãos, e falo assim de maneira muito informal, dizendo o seguinte, eu afirmo que a vida cristã não é uma carreira solo. Ela pode ser, no mínimo, uma dupla sertaneja, né? Mas o ideal, de fato, é que sejamos um conjunto musical. É que estejamos juntos, unidos, com um só propósito firmado em nossos corações, de exaltar, de glorificar o Senhor. Mas nós exaltamos e glorificamos ao Senhor quando nós servimos pessoas. Está aí a importância de nós, por isso nós temos batido tanto nessa tecla de enfatizar a importância de vivenciarmos o pequeno grupo na nossa igreja. O pequeno grupo ele é fundamental para que haja comunhão, para que haja edificação, para que nós possamos caminhar com pessoas, cristãos que estão chegando ao nosso meio, que nós vamos educá-los, nós vamos discipliná-los, nós vamos conduzi-los aos caminhos que sejam caminhos agradáveis ao Senhor. E também para que haja uma mutualidade, para que haja união, para que haja unidade. Gosto muito de uma fala de Santo Agostinho, eu vou ler para vocês, diz assim: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, o amor. Nós sabemos que quando nós convivemos em comunhão, é mais do que natural que a gente muitas vezes se machuque. É natural que as pessoas muitas vezes desagradem umas às outras. Mas mesmo diante dessas adversidades, como Santo Agostinho está aqui nos falando,
precisamos desenvolver a unidade nas coisas que são essenciais. Aquilo que não é essencial, nós precisamos desenvolver a liberdade. E naquilo que é fundamental, precisamos desenvolver a caridade, o amor. A vida comunitária é difícil. Muitas vezes acontecem desavenças, desentendimentos, né? Hoje na nossa igreja nós estamos aplicando e acreditamos muito no ministério colegiado pastoral, onde eu e o pastor Anderson caminhamos juntos, né, com um só propósito, com uma só direção, buscando a orientação de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. É mais do que natural que haja algum tipo de discordância em relação ao ponto A ou ao ponto B. Porque onde há seres humanos há esse tipo de situação. Mesmo dentro de um casamento há uma diversidade de pensamentos. Mas quando nós firmamos o nosso coração no Senhor e aprendemos que a caridade, que o amor, que é a base e sustentação das nossas vidas, nós aprendemos que é possível caminhar junto. Fica essa palavra inicial para você. Que haja unidade, que haja união, que haja comunhão. Não caminhe sozinho. Busque pessoas, envolva-se com pessoas. Mas percebam, queridos, que o texto nos diz que eles foram juntos ao templo na hora nona, que representa as 3 horas da tarde. Lembrando a vocês que era exatamente na hora nona, às 3 horas da tarde, onde acontecia o segundo sacrifício do dia, o segundo holocausto do dia. E naquele momento haviam orações. Então era natural que os apóstolos, eles como eram judeus, eles praticavam a fé judaica. Perceba que esse processo é um processo de transição entre o judaísmo propriamente dito e o início do cristianismo. Percebam que eles mantinham as mesmas práticas religiosas, foram ao templo às 3 da tarde. Lembrando que às 3 da tarde foi exatamente o horário em que o Senhor Jesus ele entregou a sua vida como oferta e sacrifício pelas nossas vidas. Foi exatamente nesse horário, queridos, que o Senhor Jesus ele foi oferecido como sacrifício. Mas percebam que o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram exatamente às 3 da tarde. Nós percebemos através dessa situação que a igreja primitiva ela não tinha interesse de quebrar vínculos com o judaísmo. O que eles queriam na realidade era levar ao conhecimento daquele povo que o Messias havia chegado. Eles queriam dar continuidade ao judaísmo, mas o Senhor os surpreendeu de tal forma que eles não conseguiam compreender. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe importante. Muitas vezes, irmãos, aquilo que está acontecendo ao nosso redor é algo inesperado. Nós muitas vezes não compreendemos exatamente o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes o Senhor nos surpreende com coisas que estão por vir. Quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos hoje, talvez nós não consigamos compreender qual é o trabalhar de Deus em permitir que nós vivamos nesse isolamento social durante tantos dias. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor tinha algo a desenvolver na vida daqueles homens, daquelas pessoas que vivenciaram aquela fase de transição, aquela fase de cisão entre o judaísmo e o cristianismo que ali se iniciava, por meio da pregação das boas novas do Evangelho. Talvez o Senhor também esteja movendo as águas hoje. Precisamos estar alertas, atentos, compreendendo que o Senhor nosso Deus, Ele não faz nada sem um motivo específico. Deus está realizando algo tremendo e poderoso em nossos dias. Deus está movendo as águas, Deus está trabalhando no meu coração e no teu coração. Ele é o Deus que nos surpreende. É o Deus que nos traz maravilhas, é o Deus que realiza milagres, é o Deus que faz toda a diferença em nossos dias. Devemos estar atentos às mudanças que se levantam diante de nós. Nós temos ultimamente transmitido nosso culto via online, através de aplicativo, cada qual na sua casa. Há algum tempo atrás, talvez nenhum de nós imaginássemos que isso de fato um dia tivesse que ser uma realidade. Mas hoje é uma realidade. Os cultos têm sido pregados dessa forma. O Evangelho está sendo pregado pelas redes sociais. Alguns pastores até tinham resistência às redes sociais. Hoje estão aderindo. Precisamos estar abertos a mudanças. Precisamos compreender qual é o tempo que nós vivemos e permitir que Deus venha nos surpreender com a sua bênção, com o seu amor. Que estejamos alertas e que possamos observar o trabalhar de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto
é que nós precisamos estar atentos a todas as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Perceba, irmãos, que os apóstolos estavam atentos a tudo o que acontecia. E quando eles chegaram ali naquele lugar, aquele templo ele possuía 9 portas. E cada porta daquele templo, com certeza, era um lugar agradável, um lugar apto, um lugar indicado para que alguém ficasse ali buscando a prática da mendicância. Era um local estratégico para que pessoas pudessem ali esmolar e pedir algum auxílio financeiro. Mas olha só o que aconteceu com aqueles homens, com Pedro e com João. Eles estavam atentos às oportunidades. Eu falei para vocês que nós precisamos buscar orientações para que Deus possa usar as nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha nos trazer comunhão, como já foi falado. Mas a oportunidade que Deus colocava diante de Pedro e de João naquele momento era a oportunidade de exercer a compaixão. E eles exerceram aquela compaixão através da vida daquele homem. E mendigar naquele contexto era tão natural quanto é natural em nossos dias hoje. Hoje, quando nós passamos pelas ruas, muitas pessoas nos abordam pedindo um dinheiro, pedindo uma comida, pedindo um alimento, pedindo uma moeda. E muitas vezes, irmãos, nosso coração já está tão calejado e nós já nos sentimos tão desconfiados que nós nem sempre nos dispomos a auxiliar. Nem sempre nos dispomos a fazer algo, ou pelo menos parar para observar aquela situação e compreender que talvez aquela situação pode ser uma oportunidade que Deus está nos concedendo para pregar o Evangelho, para sermos usados por Deus. Mas de fato é uma realidade no contexto que nós vivemos. Nós vivemos desconfiados de tudo e de todos. Infelizmente é assim que nós vivemos. Mas precisamos ter sensibilidade à voz de Deus, porque aqueles homens tiveram. Pedro e João tiveram sensibilidade e compreenderam que aquele momento era um momento pelo qual Deus queria usar a vida deles para que algo maravilhoso acontecesse. Mas eu quero te dizer que aquele homem representado por aquele coxo, ele traz algumas características que de certa forma se assemelham às nossas próprias vidas. Aquele coxo representa a mim. Aquele coxo ali diante daquele templo pedindo esmola, de certa forma representa também a tua vida. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos do auxílio do Senhor. Assim como aquele homem precisava de ajuda, nós também precisamos de ajuda. Assim como aquele homem não tinha recursos para conduzir a sua vida, ele precisava do auxílio de pessoas para levá-lo naquele lugar. Nós também precisamos de pessoas que possam nos auxiliar. Nós também precisamos de alguém que possa suprir as nossas necessidades. E para a honra e glória do Senhor, nós temos alguém que cuida de nós. Nós temos o Senhor nosso Deus, aquele que não nos desampara jamais. Eu aprendo que assim como aquele homem, ele nasceu com deficiência. Cada um de nós também nascemos com deficiência. A deficiência dele era física. A nossa deficiência é da nossa natureza pecadora, a nossa natureza adâmica. Herdamos de Adão essa natureza por causa do pecado. Assim como ele tinha uma deficiência, cada um de nós também tem uma deficiência. Assim como aquele homem ele era pobre, nós também somos pobres. Sabe por quê, irmãos? Independente do valor que você tem no seu banco, independente da sua condição social ou financeira, nós somos pobres porque não temos condições de pagar o preço pelas nossas vidas. Precisamos da intervenção do Senhor para pagar o preço pelas nossas vidas. Assim como ele não tinha condições de se manter sem o auxílio das pessoas, nós não temos condições de nos mantermos sem o auxílio do nosso Deus. A nossa dívida era uma dívida impagável e foi paga pelo preço do sangue que foi vertido na cruz. Mas eu também percebo que aquele homem que estava ali mendigando, pedindo ajuda, estava fora do templo. Ele estava próximo daquele templo, mas ele não podia entrar. Ele era considerado alguém imundo, alguém que não poderia nem adentrar aquele templo. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, por mais que conheçam ou já ouviram falar do Evangelho, vivem de tal forma que estão próximos, porque afirmam crer em Deus. Não, eu creio em Deus. Creio em Deus, mas nunca entram pela porta. Mas nunca estão dispostas a dar um passo de fé para que o Senhor venha transformar as suas vidas. Muitas vezes é preciso de ajuda. E aquele homem teve o privilégio de receber a ajuda de Pedro e de João. Eu não sei quem vai se levantar para te ajudar, mas eu sei muito bem que assim como ele tinha dificuldade
Nós também temos, porque nós temos pecados. E esses pecados são eles que nos distanciam e que nos afastam do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas eu também aprendo que assim como aquele homem foi completamente curado, cada um de nós também pode ser completamente curado. Basta entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que Ele seja o Salvador e para que Ele seja o Senhor das nossas vidas. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, porque quando nós falamos do Senhor Jesus como Salvador, aquele que veio para nos salvar, como o Messias prometido que veio para remir os nossos pecados, é muito fácil de aceitá-lo dessa forma. Muitas pessoas querem Jesus para que seja o seu Salvador pessoal. Mas quando nós afirmamos que Jesus ele precisa ser o nosso Senhor e Salvador, aí a coisa muda. Porque para Ele ser Senhor, nós precisamos ser servos. Para Ele ser Senhor, a vontade dEle tem que prevalecer sobre a nossa vontade. E nos submetermos à vontade do Senhor nem sempre é agradável, porque Ele exige de nós mudança. Ele espera de nós transformação. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer que esse evangelho todo que foi pregado para aquele homem precisa alcançar também as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, mas também precisamos reconhecer os nossos pontos fortes. Assim como aqueles apóstolos, quando eles foram fitados, foram olhados por aquele homem, ele pediu para os apóstolos uma esmola, um dinheiro. E eles disseram, não tenho ouro e nem tenho prata. De fato, eles não tinham a condição financeira para abençoá-lo com dinheiro. Mas o que eles tinham para lhe oferecer era algo que estava muito além de uma condição financeira. Era algo que estava muito além do dinheiro. Era algo que estava muito além de prata e de ouro. Eles tinham para lhe oferecer a plenitude de vida, a cura do corpo e da alma. Meus irmãos, infelizmente, a visão daquele homem, naquele momento, daquele coxo, naquele momento, era uma visão transitória. Ele olhou para aqueles homens e imaginou que eles fossem lhe dar uma esmola, que eles fossem lhe dar uma moeda. Ele buscava só e simplesmente algo transitório, uma resposta para a sua necessidade urgente. Mas o que o Senhor lhe ofereceu foi algo que mudou completamente a sua vida. E mais uma vez eu percebo que nós nos assemelhamos com aquele homem, porque quantas e quantas vezes nós buscamos ao Senhor a procura de uma resposta transitória para a nossa necessidade urgente. E isso não é errado, né? De repente você está indo até o Senhor buscando a cura física. É aceitável. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade no relacionamento conjugal, ou um filho que está envolvido com as drogas, ou alguém que está com dificuldade, está prestes a perder a sua casa, ou perder o seu emprego. Pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas por não poderem trabalhar diante desse isolamento social. Eu não sei qual é a sua demanda, mas eu te digo, vá ao Senhor. Mas vá com a expectativa certa. Vá com a expectativa de que Ele pode e vai mudar completamente a tua vida, assim como Ele mudou completamente a vida daquele homem coxo. Creia que há poder no nome de Jesus. Mas não vá ao Senhor buscando apenas e simplesmente a bênção. Buscando apenas e simplesmente o benefício que você precisa ou que você aguarda, que você necessita para a sua vida que é transitória. Vá com a expectativa da eternidade. Vá com a perspectiva de que Ele pode mudar e transformar toda a tua vida. Há poder transformador no nome de Jesus. Há poder transformador no nome do Cordeiro Santo de Deus. Mas percebo também, irmãos, que os apóstolos, quando se dirigiram para aquele homem, eles utilizaram a seguinte frase: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando eles mencionam de maneira muito específica o nome do Senhor Jesus, eles dizem Jesus, Yeshua, o Cristo, o Messias, aquele que os profetas anunciaram, que haviam de chegar, haviam de vir. Ele veio. Jesus, o Messias de Deus, aquele que foi rejeitado pelo povo, o Nazareno, aquele que não tinha valor algum, aquele que foi crucificado, aquele que foi preso, aquele que foi esbofeteado, aquele que foi denegrido, aquele que perdeu completamente diante dos homens.
o seu respeito, foi desrespeitado, caluniado, esbofeteado, crucificado, em nome daquele Jesus que é o Cristo, aquele Nazareno. Levanta-te e anda. Percebe, irmãos, que eles fizeram questão de mencionar a quem a honra e a glória deveria ser voltada. Eles não assumiram a glória para si, mas voltaram a glória a quem de direito, ao Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer, é compreender que toda honra e toda glória da mudança e da transformação em nossas vidas e na vida da sociedade não vem porque nós somos pessoas melhores, porque somos suficientemente bons para trazer mudança e transformação na sociedade, mas porque em nome e no nome de Jesus, o Cristo Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou, há poder. Eu percebo claramente, irmãos, que quando os apóstolos apresentam o nome do Senhor Jesus e voltam toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, eles estão dizendo, olha, a glória não vem para mim, Pedro, e não vem para mim, João. Olha só que diferença, que coisa transformadora aconteceu na vida desses homens. Se vocês olharem um pouco atrás, aí nos evangelhos, antes desses acontecimentos, vocês vão ver que esses mesmos homens estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o mais importante no reino de Deus. Esses homens agora foram lavados, foram purificados, receberam a plenitude do Espírito Santo. E agora eles compreendiam que quem deveria aparecer não eram eles. Toda honra e toda glória deveria ser voltada para o Senhor. Que as nossas vidas também reflitam o nome do Senhor Jesus. Mas que nós possamos apresentar um evangelho transformador, um evangelho integral, um evangelho que alcança o homem todo. E quando nós falamos de evangelho integral, irmãos, é importante nós compreendermos que esse evangelho integral, ele alcança o homem em 3 aspectos, pelo menos. No aspecto espiritual, porque é esse evangelho transformador e salvador que vai libertar e transformar o homem, tirando ele das trevas e apresentando a ele, colocando-o diante da maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. É esse evangelho que livra o homem do pecado, da morte, do inferno e coloca ele diante da possibilidade de ser salvo, de ser lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Ele tem 3 aspectos. O espiritual, ele tem um aspecto físico. O evangelho integral também trata do aspecto físico e nós vemos plenamente aqui na vida deste homem que foi curado de maneira instantânea. E isso não foi apenas uma cura, foi também uma maravilha, porque aquele homem que nasceu coxo, hoje já não era mais coxo, porque ele foi curado de maneira sobrenatural pelo poder que há no nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno. Uma cura física. Uma cura, irmãos, que tratou aquele homem de maneira completa, porque ele que vivia debaixo da mendicância não tinha mais necessidade de mendigar. Houve ali uma mudança social, porque ele já não tinha mais necessidade de depender dos amigos para levá-lo, para que ele pudesse mendigar. Ele poderia agora viver por meio da força do seu trabalho, do suor do seu rosto. Uma mudança física. E quando Jesus entra na nossa vida, ele causa essa mudança física. Porque aquilo que nós fazíamos quando éramos influenciados pelo pecado, nós não fazemos mais. Deixamos de praticar determinadas atividades e atitudes que desagradavam ao Senhor. Por quê? Porque o evangelho integral entrou nas nossas vidas. Mas esse evangelho integral, além de ser espiritual, além de ser físico, ele também é emocional. Imagine, irmãos, como se encontrava o coração e a alma daquele homem. Como se encontrava o coração daquele homem que vivia ali humilhado, se submetendo a viver das migalhas que as pessoas lhe ofereciam, os traumas, os problemas, as adições, as dificuldades, os complexos de inferioridade, por se sentir alguém pequeno, alguém que não tinha a mesma capacidade de outras pessoas. Perceba que a obra que o Senhor transformou, que o Senhor realizou na vida deste homem, não foi apenas uma obra física, foi uma obra espiritual, foi uma obra emocional, foi uma obra que alcançou este homem de uma maneira total e plena. Talvez se alguém perguntasse para ele, dizendo assim, antes de ele ser curado, o que você gostaria de receber? Talvez fosse isso o máximo que ele esperasse dos apóstolos, né? Talvez ele respondesse assim, olha, eu gostaria de atenção. Eu gostaria de respeito. Eu gostaria de ser alguém visível.
Porque infelizmente as pessoas que vivem marginalizadas, como aquele homem vivia, muitas vezes são invisíveis. Elas não são percebidas pelas pessoas. Nós muitas vezes passamos e nem observamos que elas estão ali. Talvez ele dissesse, olha, eu gostaria de ter dignidade. Eu gostaria de ter comida, alimento. Eu gostaria de ter um abraço, calor humano. Eu gostaria de ter uma família. Eu gostaria de ter pessoas que se importam comigo. Eu gostaria de ter amigos. Talvez ele dissesse assim, gostaria de me divertir um pouco, né? Talvez ele dissesse, olha, eu estou com fome. Eu tenho urgência. Eu tenho urgência. Irmãos, é mais do que natural que as pessoas elas se aproximem do Senhor com as suas urgências. Mas nós não podemos aceitar que simplesmente as urgências as mantenham ali diante do Senhor. Que nós não venhamos ir ao Senhor só e simplesmente motivados pelas nossas necessidades. Porque temos muitas necessidades. Que nenhum de nós possa ir ao Senhor apenas focado nas bênçãos, mas que possamos focar o nosso coração no Senhor das bênçãos, porque Ele é quem oferece o Evangelho transformador, o Evangelho integral, que alcança o nosso corpo, que alcança nossas emoções, a nossa alma, mas também alcança o nosso espírito, porque nos liberta e nos transforma. Eu creio num Deus, que Ele é capaz de esquadrinhar os nossos corações. Ele sabe, irmãos, de tudo o que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Que nós possamos ir a esse Deus com o nosso coração firmado e confiantes de que Ele não nos desampara jamais. Eu percebo, irmãos, claramente uma transformação visível na vida daquele homem, daquele ex-aleijado. O texto nos diz que ele, depois que foi curado, ele se levantou e começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele acompanhou os apóstolos, entrou dentro do templo e começou a dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus, que o poder que há no nome de Jesus havia feito na sua vida. Independente das retaliações, independente das críticas, ele se posicionou. E é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você, que a gente se posicione diante do milagre transformador que o Senhor um dia proporcionou a cada um de nós. Eu percebo um sentimento, irmãos, de gratidão muito grande na vida daquele homem. Um sentimento de alguém que na realidade, teve todas as suas expectativas supridas. Deus realizou algo tremendo. Mas é exatamente esse processo de transformação que o Senhor tem para cada um de nós. Esse processo de transformação. E o Senhor espera de nós, irmãos, um sentimento de gratidão. Um sentimento de entrega. Que nós não venhamos focar apenas nas coisas temporais, mas que possamos enxergar tudo aquilo que Deus está realizando em nosso meio. O texto nos mostra, irmãos, que os apóstolos, eles enxergaram a dor daquele homem. Eles não passaram, não se esquivaram, eles não mudaram a direção, eles olharam para aquele homem, o Espírito Santo os direcionou para que eles fossem aquele homem. Eles não sabiam o que Deus iria realizar, mas sabiam que tudo, quando o Senhor nos direciona para fazer algo, ou ir em direção a um determinado caminho ou atitude, Ele tem algo tremendo e maravilhoso a se realizar em nossas vidas. Algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem que nasceu coxo e já tinha mais de 40 anos, conforme nos apresenta o texto mais adiante. Eu vejo claramente que a transformação que o Espírito de Deus causou na vida daquele homem é algo que nós conhecemos como metanoia. A teologia afirma e denomina como metanoia. E metanoia, irmãos, é uma mudança completa de ideia, é uma mudança completa de conceitos, é uma mudança de valores, de prioridades, de pensamentos, de posicionamentos. Representa uma nova perspectiva de vida, onde os valores eternos são maiores que os valores temporais. Que você possa firmar no teu coração essa verdade. Que nesses momentos de coronavírus, de dificuldades, de problemas, de incertezas, de dúvidas, você possa afirmar o teu coração nessa frase que diz aquilo que os apóstolos disseram para aquele homem quando afirmaram: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Eu não tenho prata, não sei se você tem prata ou tem ouro, não sei qual é a tua condição financeira. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para te oferecer,
está muito além de riquezas, está muito além de status, está muito além de posição social, mas está ligado à eternidade, está ligado à salvação, está ligado a uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus. Creia que Deus já está realizando um milagre na tua vida. Nada acontece sem o propósito de Deus. E cada passo da tua vida já foi medido, já foi pesado por aquele que é um ser atemporal, que conhece as tuas necessidades e que não vai te desamparar jamais. Levanta-te, anda, creia que o Senhor Jesus está contigo. Que Deus te abençoe e que o nome de Jesus Cristo de Nazaré seja prioridade na tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a tua fé e que te dê uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia de bênçãos, onde você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, na vida da tua família. Eu sei, irmãos, que vivemos tempos difíceis, tempos de incertezas, mas saiba, o Senhor é aquele Deus que nos surpreende. O Senhor é aquele Deus que nos permite vivenciar uma comunhão perfeita e verdadeira uns com os outros, mas também com o Espírito Santo. Permita que o Senhor use a tua vida. Permita que você possa desenvolver essa comunhão juntamente com os teus irmãos. Viva na dependência do Senhor. Abra o teu coração para a plenitude do Espírito Santo. Aproveite esse tempo, irmãos. Esse tempo disponível. Esse tempo muitas vezes ocioso que talvez muitos de nós hoje tenham. Se aprofunde mais nesse relacionamento. Se aprofunde mais nessa intimidade. Se aprofunde mais diante dessa verdade. Em saber que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias, o autor e o consumador da nossa fé, é aquele que nunca vai nos deixar sós. Levanta-te, anda. E se possível for, leva essa palavra também para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Talvez tenha alguém prostrado, talvez tenha alguém se sentindo menosprezado e diminuído, como aquele homem talvez estivesse se sentindo. Mas mostre para ele que ele tem valor, que o preço que foi pago pela sua vida e pelas nossas vidas foi alto preço, foi preço de sangue que foi vertido na cruz. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar e pedir que o Senhor possa completar a sua boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, nós bendizemos ao teu santo e eterno nome. Ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus que vai muito além das nossas expectativas. Nós muitas vezes não sabemos o que está acontecendo, qual é o Teu trabalhar. Assim como a igreja primitiva não sabia o que estava por vir. Mas o Senhor tinha um propósito de iniciar ali uma cisão entre o judaísmo e iniciando ali o cristianismo. O Senhor tinha mudanças. O Senhor tinha algo grande a se realizar na vida daquele povo. Deus, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Ó Deus, muitas incertezas se levantam em nosso coração. Ó Deus, muitas dúvidas, muitas vezes nos sentimos talvez como aquele homem que estava ali oprimido, aquele homem que estava ali, Senhor, prostrado, se sentindo, ó Deus, alguém insignificante. Talvez seja assim que muitos de nós se sintam nessa manhã. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas, que possamos ter uma visão muito além das riquezas, além da prata, além do ouro, além do status, além, ó Deus, do nosso entendimento filosófico. Mas, Deus, que tenhamos a nossa fé firmada e voltada para o Senhor. Ó Deus, que o evangelho pleno, o evangelho integral, esse evangelho que transforma o homem de maneira espiritual, de maneira física e também de maneira emocional, possa se tornar uma realidade na minha vida e na vida da Tua igreja. Fala conosco. Completa a Tua boa obra. Ó Deus, repreende todo o mal, toda a incerteza, mas que a nossa fé esteja firmada no Messias, no Jesus, no Cristo, aquele que ressuscitou e comprou as nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada, fortalece a nossa fé, edifica em nós uma morada eterna para Ti. É a minha oração, é o desejo do meu coração e te peço, estende isso na vida da Tua igreja. Assim te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.